Olá, é um grande prazer continuarmos juntos na nossa igreja virtual. Queríamos, é claro, já ter a oportunidade de estarmos reunidos presencialmente, mas apesar das circunstâncias, a igreja de Deus não para. Ela é viva, é como se fosse um organismo vivo que permanece mais dinâmico do que nunca, apesar do distanciamento social e de não termos a possibilidade de nos reunir no templo propriamente dito. Mas, mesmo à distância, através das redes sociais, nós temos esse encontro. A cada sábado, a cada domingo, a cada quarta-feira, nós vamos sendo edificados através da palavra de Deus. E por falar em palavra de Deus, você sabe que esse encontro que temos tido aos domingos tem sido organizado com um propósito: crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos lançado mão de algumas séries e, nesse momento, estamos na temporada dos evangelhos. Dentro dos evangelhos, nós já estudamos há algum tempo atrás sobre o evangelho de Lucas, estudamos a temática da oração no evangelho de Lucas, agora estamos vendo sinais no evangelho de João. Esses sinais, que são nada mais nada menos do que milagres, esses milagres que João simplesmente vai chamar de sinais. Sinais do quê? Sinais de que Jesus Cristo é Deus. E crendo em Cristo Jesus, nós recebamos também a vida eterna. É isso que João vai mencionar lá no finalzinho do seu evangelho, no capítulo 20, versos 30 e 31. Ok? Já vimos tudo isso lá na introdução do nosso livro. Se você não teve a oportunidade de assistir os outros vídeos, ou os outros cultos, tanto a introdução ao evangelho de João, como também aqui o tema que estudamos no domingo passado, que foi o primeiro milagre efetuado por Jesus nas bodas de Caná, aí no nosso canal mesmo você tem a oportunidade, ou tem a possibilidade de poder rebuscar alguns temas anteriores, e você vai encontrar esse. Você pode encontrar tanto no canal da Igreja Adventista de Santo Amaro, no canal do YouTube, como também no meu canal. Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Tem uma playlist que eu criei ali, intitulada Evangelhos, e ali você vai encontrar os últimos 2 temas, ok? Então, eu te incentivo a assistir também os outros. Bom, hoje nós vamos analisar o segundo milagre, ou o segundo sinal operado por Cristo Jesus, que está lá no capítulo 4, versos 43 a 54. Nós vamos ler todo esse texto. Para essa leitura, eu estou usando aqui a nova versão transformadora da Bíblia. Se você tem a Bíblia em papel ou digital, através do celular, do tablet ou do computador, acompanhe aí a leitura para que você seja edificado através dela. Eu disse João, capítulo 4, versos 43 a 54. Eu passo a ler aqui então na minha Bíblia, que diz assim: depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir. O seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Só até aqui. Ore comigo. Obrigado por tua palavra, Senhor. Fale conosco agora de maneira poderosa, pois em nome de Jesus que oramos. Amém.
Esse texto precisa ser compreendido dentro do seu contexto. Quando olhamos aqui para a primeira frase que vai aparecer na perícope que lemos, no versículo 43, diz: depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia. Que 2 dias são esses? Vamos tentar entender aqui um pouquinho? Dá uma folheada aí na tua Bíblia, volta de novo lá comigo, lá no capítulo 2. Vamos tentar ver o que aconteceu desde o momento em que ele transformou a água em vinho até o momento em que esse milagre aconteceu. Veja, ele estava em Caná da Galiléia, uma cidade que estava a mais ou menos uns 13 quilômetros de Nazaré, a exatamente 30 quilômetros em relação a Cafarnaum, que acabou se tornando depois o quartel-general do próprio Cristo Jesus. Cafarnaum era uma cidade que estava à beira do Mar da Galileia, enquanto Caná da Galileia estava lá no norte, 30 quilômetros para cima, na região montanhosa. Então, normalmente, quando você estava em Caná da Galileia e você ia descer para Cafarnaum, o pessoal dizia exatamente isso: vamos descer para Cafarnaum, porque você está na região montanhosa, Caná da Galileia, para poder descer para o litoral, na região de Cafarnaum, ok? Então, veja, Jesus estava lá em Caná da Galileia, depois que ele fez aquele grande milagre, ele transformou a água em vinho. Vimos que 6 talhas, com algo em torno de 600 litros d'água, transformados em vinho, e a festa continuou. Logo depois disso, Jesus ele desce para Cafarnaum com a sua mãe e com seus irmãos e os seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. E quando já estava chegando a época da Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Isso está lá no capítulo 2, ainda versos 12 e 13. Então, ele sai de Cafarnaum, aliás, de Caná da Galileia, termina a festa, ele desce com a mãe, com os irmãos e com os discípulos para Cafarnaum. Nessa altura, Jesus já tinha se estabelecido lá na região de Cafarnaum. João não vai falar a respeito disso. Mas quando você vai principalmente para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas vai mencionar que Jesus, logo depois do seu batismo, ele vai para o deserto da tentação, passa 40 dias e 40 noites em jejum e oração, é tentado pelo diabo, vence a tentação, e depois ele retorna para a sua cidade, Nazaré. Em Nazaré, no sábado, ele vai para poder pregar na sinagoga, é rejeitado, o pessoal de Nazaré tenta matá-lo, então ele se muda de Nazaré para Cafarnaum. Então, veja, João não está colocando aqui no seu relato esse detalhe. Nessa altura, quando ele opera esse primeiro milagre, ele já não morava mais em Nazaré. Ele já estava em Cafarnaum. Já tinha acontecido esse episódio de que ele voltou para sua cidade, Nazaré, foi rejeitado em Nazaré, e então ele já tinha se mudado o seu quartel-general para Cafarnaum, que era um centro um pouco maior, ali nas margens do Mar da Galileia, ok? Então, quando termina esse milagre lá da transformação da água em vinho, ele desce de volta para Cafarnaum. Ele chega em Cafarnaum, era a época da Páscoa, e ele vai subir para Jerusalém juntamente com os seus discípulos. E quando ele chega em Jerusalém, ele faz a purificação do templo. Ele toma um chicote, havia ali uma grande feira que estava acontecendo junto do Pátio dos Gentios, ele purifica, e no Pátio dos Gentios, João vai dizer que ele operou grandes sinais, curou muitas pessoas e, inclusive, pregou a palavra de Deus com grande autoridade. Isso logo no início do seu ministério. Terminado esse momento, ele ainda estava lá nessa região, o capítulo 3 vem, Nicodemos vai ter com ele à noite para poder conversar com ele, para poder... Nicodemos viu o que ele havia feito, expulsando os cambistas do templo, que era algo que incomodava muita gente, ouviu as palavras que ele pregou, já tinha ouvido falar que João Batista o tinha apontado como Messias, e vai ter uma consulta com Jesus à noite. Ele fica realmente muito impressionado com isso. Terminado esse momento, Jesus dá testemunho do João Batista, e aí o capítulo 4 vai mencionar que Jesus ele vai voltar para a Galileia. Mas, diferentemente daquilo que a maior parte dos judeus fazia, os judeus, se você der uma olhada no mapa, no extremo sul você vai encontrar a região da Judéia, aonde está Jerusalém. No extremo norte você encontra a região da Galileia, ok? E no meio, entre a Judéia e a Galileia, você encontra a Samaria. A Samaria era considerado como um lugar que deixava as pessoas ritualmente impuras por associação, por se encontrar
com indivíduos que não eram de etnia judaica, principalmente com os samaritanos, que eram considerados um povo de segunda linha, eles ficavam ritualmente impuros. Então, um judeu, quando saía daqui de baixo, de Jerusalém ou da Judéia, para ir lá para o extremo norte, para a Galileia, ele não fazia o caminho natural, passar por dentro da Samaria. Não, ele contornava Samaria para poder chegar até a Galileia. Está compreendendo? E Jesus, por sua vez, ele diz assim, ele estava indo para a Galileia e era-lhe necessário passar pela Samaria. Por quê? Porque ele queria ter um encontro com a mulher samaritana, junto ao poço de Sicar. Ele vai passar 2 dias e muitos samaritanos vão crer em Jesus. O contexto imediato é esse. Aí o texto aqui que nós acabamos de ler vai dizer que depois daqueles 2 dias, que 2 dias? Os 2 dias que ele passou lá na região de Samaria e que os samaritanos creram nele. É interessante isso, porque o pessoal de lá de Nazaré não creu em Jesus, mas os samaritanos, aquele povo de segunda linha, creu em Jesus. O Nicodemos, que era um líder religioso, não compreendeu plenamente a mensagem de Jesus, mas uma mulher samaritana entendeu o que Jesus falou sobre um tema complicadíssimo, que é o tema da adoração. Ele vai discutir com ela junto do poço de Sicar, e a mulher não apenas vai compreender, mas vai crer que ele é o Messias, e ainda vai chamar as pessoas da cidade, e a cidade toda creu em Jesus. Olha que coisa fantástica. Depois desse episódio, Jesus agora vai para a região da Galileia. Ao invés de ir para Cafarnaum, ele volta de novo para Caná. Estamos falando, portanto, do mesmo lugar onde ele havia feito a transformação da água ao vinho. É provável, dizem alguns comentaristas, que Jesus tinha familiares lá, até alguns dizem, inclusive, que a festa de casamento que é mencionada lá no capítulo 2 era de alguns familiares do próprio Jesus, não sabemos se isso é verdade ou não, mas o fato é que Jesus foi para lá. As pessoas lá parece que estavam mais abertas para poder recebê-lo. E o mais interessante é que João vai abrir aqui um parênteses, exatamente na Bíblia traz um parênteses. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Por que João está dizendo isso aqui? Porque João não colocou no seu evangelho o relato que Lucas colocou, de que Jesus tinha passado por Nazaré, a cidade onde ele tinha sido criado, e tinha sido expulso de lá. Que as pessoas, inclusive, tentaram levá-lo até o alto de um precipício e jogá-lo lá de cima. E ele, usando seu poder como Deus, escapou do meio deles. Jesus agora, ele entende. O Espírito Santo já tinha revelado a Jesus que o seu ministério seria profícuo, ele ganharia grande destaque na região da Galileia. Então ele agora volta para a Galileia, mas ele volta para o lugar onde ele já tinha operado um sinal. As pessoas já criam nele lá em cima, lá na região de Caná da Galileia. Quando ele chega lá em Caná da Galileia, algo vai acontecer. A recepção que ele tem é fantástica. Por quê? Porque todo judeu, pelo menos 3 vezes ao ano, tinha que descer a Jerusalém para as festas. E como a festa principal tinha acontecido, que é a festa da Páscoa, o pessoal da Galileia que tinha descido e tinha visto Jesus Cristo com poder, com autoridade, expulsando os cambistas do templo, pregando, curando pessoas, esse pessoal tinha um pouco daquele senso nacionalista, sabe? Assim, é um galileu que está lá, olha, com poder, com autoridade, ensinando com mais autoridade, inclusive, do que os escribas e os fariseus, os mestres da lei. Na capital, você está entendendo o que é isso? A Galileia, que era desprezada, a Galileia, que era vista como uma região de gente inculta, de gente grossa, de gente que não tinha preparação acadêmica, Jesus agora tinha trazido grande orgulho para aquele povo, e o povo agora recebe Jesus. Eles tinham visto os grandes sinais que ele tinha feito lá em Jerusalém. João não vai falar que sinais são esses. João não menciona quais foram os milagres que ele fez. Ele só menciona que Jesus fez muitos milagres lá, no pátio do templo. Ele curou pessoas, ele pregou a mensagem, pessoas se converteram ao reino, aceitaram a chegada do reino, e então ele agora está voltando. E ele foi muito bem recebido. E Jesus olha para aquele pessoal e percebe uma coisa. João está deixando isso aqui muito claro. Ele percebe que aquelas pessoas só estavam acreditando nele por causa dos sinais que ele tinha feito. E você pode olhar para os evangelhos, tanto o evangelho de Marcos, quanto o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, e agora o evangelho de João também, vão mencionar que se tem uma coisa que deixava Jesus profundamente triste, chateado, era quando ele percebia que as pessoas só estavam acreditando nele pelo que ele tinha feito. Que a fé das pessoas estava alicerçada somente no seu poder, e não na sua pessoa, no seu caráter. Se tem uma coisa que tirava Jesus do sério, era isso. O evangelho de Marcos, inclusive, vai mencionar que Jesus
Em Cafarnaum, ele fez grandes sinais e prodígios e o povo de toda a região veio para poder ser curado por ele. E Jesus estava em oração quando Pedro e os demais discípulos chegaram para ele e disseram: Jesus, tem um monte de gente lá na cidade esperando por você. E Jesus olha para ele e fala assim: vai lá e busca os outros discípulos, que daqui nós vamos rapar fora. Nós vamos para outros lugares. Por que Jesus vai embora quando todo mundo estava querendo estar com ele lá embaixo? Porque eles não estavam preocupados com a sua palavra, eles não estavam preocupados com a sua pessoa enquanto Messias, eles queriam apenas um milagre pelo milagre. E se tem uma coisa que a gente precisa compreender, é que o Senhor Jesus, até em alguns momentos, ele vai operar sinais e milagres. Claro que sim, vai. Ele vai operar, claro, mas essas operações que ele faz não são um fim em si mesmo. Por quê? Porque Jesus não se preocupa tanto com essa existência que a gente tem aqui. Ele tem um propósito para nós. Quando o indivíduo não cumpriu o seu propósito aqui ainda, então ele trabalha para que o indivíduo tenha a condição de poder cumprir o propósito que ele tem aqui. Por quê? Porque o Senhor Deus tem um plano grandioso de poder salvar a humanidade. E cada um de nós tem um papel a desempenhar nesse grande plano. Mas a gente precisa lembrar que a Bíblia vai dizer que preciosa aos olhos do Senhor a morte do seu justo. Por quê? Porque para Deus a coisa mais importante que tem é a eternidade que nós vamos ver junto com ele. Não são esses míseros anos que a gente passa aqui nesse mundo de dor, de pecado e sofrimento. Aliás, Jesus curou um monte de gente. Jesus ressuscitou um monte de gente. E eles morreram tudo de novo. Ou seja, a cura, o milagre que Jesus efetuou na vida dessas pessoas aqui na Terra foi um paliativo. Não resolveu o problema definitivo. O que resolveu o problema da humanidade foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Então, quando eu creio que Jesus é o Messias, eu vou entender que o milagre na minha vida, hoje, aqui e agora, para poder melhorar a minha situação, a minha condição aqui, ele é um paliativo, mas ele não resolve o meu problema. O que resolve o meu problema é a graça de Cristo agindo na minha vida, porque daí eu vou ter a eternidade toda junto com ele. O foco de Deus é a eternidade, não é o aqui e agora. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, veja, Jesus ficou triste quando percebeu, os galileus creram nele. Olha que notícia boa que João está dando. Jesus fica triste. Por quê? Porque eles, na verdade, criam no poder que ele tinha, e não nele enquanto Messias. Por isso ele vai dizer as palavras melancólicas que vão aparecer aqui, olha, no versículo 48. Disse-lhes Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Parece que Jesus está melancólico aqui nesse momento. Se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca crerão. Você percebe nitidamente que Jesus está triste com isso. A notícia parecia boa, a gente olha num primeiro momento, as pessoas creram em Jesus, porque viram os milagres que ele fez lá em Jerusalém. Estavam lá. E Jesus fica triste com isso. Por quê? Porque eles estão preocupados com o milagre pelo milagre. E não estão entendendo os milagres como sinais, como evidências de que ele é o Cristo. De que ele é aquele que vai resolver o problema da humanidade. Qual é o problema da humanidade? O pecado, porque o salário do pecado é morte e morte eterna. E esse problema Jesus resolveu na cruz do Calvário, quando ele morreu na cruz do Calvário, pagou o preço pelos nossos pecados e no domingo de madrugada ressuscitou. Aí ele resolveu o problema do nosso pecado. E vai acabar com o pecado, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele jogar no lago que arde com fogo e enxofre, a morte, o último inimigo que vai ser vencido é a morte. Compreende isso? Então, o que está acontecendo? Nesse meio tempo vai aparecer aqui um oficial do rei. Que rei é esse? O rei Herodes Antipas. O mesmo Herodes Antipas, aquele que se casou com a esposa do seu irmão Filipe, e que vai ser denunciado por João Batista, e por causa dessa denúncia de João Batista vai acabar morrendo. É o mesmo Herodes. Nós não sabemos exatamente qual era a função desse homem. Não sabemos se ele era um líder militar do Herodes Antipas, ou se ele era um líder administrador. O que sabemos é que ele morava na região de Cafarnaum, e ele descobre que Jesus voltou para Galileia e que tá lá em Caná da Galileia. Então ele vai até Caná da Galileia, são 30 quilômetros. Veja, alguns indivíduos mencionaram que numa viagem a cavalo, que era o que geralmente esses camaradas utilizavam, ele, numa questão de horas, ele conseguia fazer de Caná da Galileia até Cafarnaum. Então, ele vai de Cafarnaum até Caná da Galileia, e ele encontra Jesus e ele diz: Senhor, meu filho está muito doente, à beira da morte.
E eu quero te pedir uma coisa, eu sei que o senhor é de lá também, o senhor mudou o seu quartel-general para lá para Cafarnaum, e eu preciso que o senhor venha comigo, vem comigo para poder curar meu filho, Senhor. E é interessante o que vai acontecer aqui. Porque Jesus vai dizer para esse camarada o seguinte, Jesus vai olhar para ele e vai dizer, pode ir, porque o teu filho viverá. Teu filho vai ficar bom. E o mais interessante nessa história é que o indivíduo creu na palavra do Senhor. Veja, Jesus não foi com ele. Existe um outro relato que vai aparecer nos evangelhos sinóticos de um centurião romano que diz para Jesus, Senhor, meu servo está muito doente e eu queria que o Senhor o curasse. E Jesus diz, eu vou contigo. E então o centurião diz, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Eu sou um homem de autoridade. Eu digo para esse soldado, vai, ele vai. Eu digo para aquele, vem, ele vem. E eu sei que o senhor tem mais autoridade do que eu. Então diga uma palavra, Senhor, eu sei que ele vai ser curado. E Jesus diz, isso é que é fé. Nem em Israel encontrei uma fé como essa. Pode ir, que seja como você acreditou que seria. E o indivíduo na mesma hora foi curado. É algo parecido com esse que está acontecendo aqui. E Jesus olha para o coração daquele pai e ele percebe que já havia surgido no coração daquele homem uma fé diferente da fé que os galileus haviam demonstrado nele. Os galileus tinham fé no poder de Jesus. Eles tinham fé que Jesus podia curar, que Jesus podia operar o milagre. Aquele homem que foi até Caná da Galileia, saiu de Cafarnaum, 30 quilômetros, provavelmente no lombo de um cavalo, para poder se encontrar com Jesus, ele tinha fé em Jesus e não apenas no poder de Jesus. Por isso Jesus vai dizer para ele, Jesus está tentando dar aqui, através dessa situação, uma lição aos galileus, através daquele homem. Ele vai dizer para ele, o teu filho vai viver, pode voltar para casa em paz, tranquilo, porque teu filho vai ficar bom. E o homem creu. Como é que a gente sabe disso? O texto vai dizer que ele foi chegar em casa no dia seguinte. Olha, estamos falando de algo em torno de 30 quilômetros de Cafarnaum até Caná da Galileia. E agora o retorno era mais fácil ainda, porque Caná da Galileia, como mencionei, estava 30 quilômetros ao norte, mas no alto do morro, no alto das montanhas. Então ele só tinha que descer agora. Olha, se para subir ele conseguiu subir rápido para poder se encontrar com Jesus, para descer era mais fácil ainda. E a gente sabe que horas eram, a hora que ele se encontrou com Jesus. Ele se encontrou com Jesus por volta da 1h da tarde. O texto deixa claro que era por volta da 1h da tarde. O que significa que se ele tivesse se apressado na descida, ele teria chegado antes da noite em casa. Mas o texto aqui vai dizer para a gente que ele vai chegar de tarde no outro dia. Isso aqui é uma demonstração fantástica de uma coisa, de que aquele homem havia desempenhado uma fé em Jesus Cristo. Por que nós sabemos disso? Para e pensa, você que é pai, você que é mãe. Se seu filho está à beira da morte, e você está a 30 quilômetros de distância, você recebe uma palavra profética da parte de Jesus de que o menino vai ficar curado. O que você faz na sequência? A primeira coisa que vem no meu coração é, sobe no lombo do cavalo e, pisa fundo no acelerador para poder chegar o mais rápido possível em casa e constatar se o milagre aconteceu ou não. Só lembrando que naquele tempo não tinha um WhatsApp. Se fosse hoje em dia, era só fazer o seguinte aqui, Vamos lá, mandar aqui um WhatsApp. Querida esposa, falei agora com Jesus, ele disse que nosso filho vai ficar bom. Como estão as coisas por aí? Aí a esposa vai lá, faz uma selfie com o menino já está dando um tchauzinho pro pai, está imaginando aqui a cena? Hoje em dia estava resolvido o assunto, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. O indivíduo simplesmente creu e foi fazer o quê? Provavelmente ele, como era oficial do rei, falou assim, já estou aqui na região de Caná da Galileia, vou resolver mais umas coisas no caminho e depois eu vou para casa. No outro dia, e a gente sabe que era depois da 1h. Por quê? Porque os servos vieram correndo até ele. E quando chegaram até ele, disseram assim, olha, fica tranquilo, teu filho está bem. Aí ele diz assim, a que horas ele melhorou? E o servo diz, por volta da 1h da tarde de ontem. Aí ele vai dizer, foi na mesma hora em que Jesus liberou a palavra profética, dizendo que meu filho ia ficar bom.
Você repara que ele só está chegando no outro dia. Isso mostra para a gente o seguinte: ele não teve pressa de voltar para casa por uma razão, porque ele creu. A coisa mais fantástica que a fé pode oferecer para uma pessoa não é necessariamente a cura. Não. Não é necessariamente a cura. Não é necessariamente um milagre. O que a fé nos dá de mais precioso é a calma, é a tranquilidade, é a paz. Mesmo em meio a um cenário complicado. Eu te explico. Jesus e os 12 apóstolos estavam dentro de um barco atravessando o mar da Galileia. Uma tempestade acabou assolando o mar. Os discípulos passam horas lutando, apavorados, até que gritam e dizem: Senhor, salva-nos porque estamos perecendo. Enquanto isso, Jesus estava tranquilamente dormindo sob uma almofada. Ele repreende o vento do mar e depois olha para os discípulos e diz: Por que vocês estavam com medo, homens de pequena fé? Ele fica bravo com eles. Era uma situação de calamidade. Quem não ia ficar preocupado ou com medo? Ansioso. Jesus não ficou. E Jesus tinha paz mesmo em meio à tempestade. É isso que a fé faz com a gente. E Jesus não estava em paz porque ele era a segunda pessoa da Trindade Divina. Ele estava em paz porque, enquanto segundo Adão, ele havia aprendido a depender do Pai. Ele havia aprendido a depender da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos do Senhor e que antes do tempo ele não seria morto. Que o inimigo não levaria a sua vida. A vida dele estava nas mãos do Senhor. Então, como diz aquela canção, pode cair o mundo, estou em paz. É isso. Quando você estabelece fé na pessoa de Jesus e não apenas no seu poder, quando você compreende que a sua vida está nas mãos do Senhor, e no caso daquele alto oficial, ele havia colocado a vida do seu filho nas mãos do Senhor Jesus. E quando o filho estava nas mãos do Senhor, ele sabia de uma coisa: o que o Senhor fizer vai ser o melhor para a vida dele. Se o Senhor quiser curar, vai ser o melhor para ele. Se o Senhor não curar, vai ser o melhor para ele. É bem verdade que a nossa visão é muito limitada. A gente olha para essa existência e pensa apenas no aqui e no agora. Mas quando a tua fé deixa de ser uma fé estabelecida no poder de Deus, mas passa a ser uma fé estabelecida na pessoa de Deus, e você tem fé de que ele tem um poder maravilhoso, é claro que tem, mas de que ele também é uma pessoa maravilhosa, de que ele é um ser maravilhoso, de que ele nos ama com um amor que é incomensurável e de que ele provou o seu amor na cruz do Calvário por nós, nós podemos ter certeza de uma coisa: nada do que ele deixar que venha para a nossa vida vai ser para o nosso pior. Então você vai até ele, deposita sobre ele a sua ansiedade e fica tranquilo porque você sabe que ele cuida de você. É assim que as coisas funcionam. E eu quero que você compreenda que esse alto oficial do rei Herodes, Antipas, ele tinha passado por essa experiência. Por isso, ele não volta no mesmo dia. São só 30 quilômetros. Mas se ele fosse rápido, ele chegaria antes do início da noite. Mas ele só vai voltar no outro dia. Por quê? Porque ele está em paz. Ele já colocou o filho nas mãos do Senhor. Ele já acredita que o Senhor vai fazer o melhor. Aliás, já teria feito, porque Deus liberou a palavra profética para ele. E Jesus disse para ele: teu filho vive. Na hora que ele recebeu essa palavra, ele falou: então estou tranquilo. Eu não preciso ir lá para poder ver, para poder crer. E é interessante porque essa história vai aparecer no mesmo evangelho que vai contar a história de Tomé. Jesus havia ressuscitado, apareceu para os 12 apóstolos, para os 10 apóstolos, né? Judas já tinha se enforcado, o Tomé não estava presente quando Jesus apareceu para o grupo dos 10 apóstolos, ele estava fora. Quando ele chega, os apóstolos dizem para ele: você não vai acreditar quem apareceu aqui agora, Jesus. Eu disse: mas Jesus morreu, rapaz. Morreu, mas ressuscitou, a gente viu ele aqui. Ele diz: eu não vou acreditar enquanto eu não colocar meu dedo nas feridas das mãos dele, dos pés dele, do lado dele e da fronte dele. E nisso Jesus aparece e fala: Tomé, vem cá, bota a mão aqui, ó. Bota a mão aqui. Bota a mão aqui, ó, do meu lado. Bota a mão nos meus pés. Vem ver que sou eu. Tomé, nessa altura, sente uma grande vergonha e se ajoelha diante do Senhor e diz: Senhor meu e Deus meu.
Quando você olha para isso, você percebe nitidamente. Aí Jesus vai dizer, você acreditou, Tomé, porque você viu, mas bem-aventurados serão aqueles que creram sem ver. Você percebe que crer em Jesus é muito mais, mas muito mais, do que simplesmente você acreditar que ele tem poder. É nessa perspectiva que Tiago, irmão de Jesus, que quando escreveu a sua carta, ele disse, você crê em Deus? Parabéns, você está em pé de igualdade com os demônios, porque os demônios também creem. Aliás, eles tremem de medo diante do Senhor, porque eles sabem qual é o poder de Deus. Se você crê apenas no poder de Deus, você está em pé de igualdade com Satanás e com seus demônios. Isso é uma coisa muito séria. Mas crer é crer na pessoa de Deus, é estar disposto a permanecer com Deus, quer ele opere, quer não opere. É você estar disposto a descansar no Senhor, a deixar que a paz de Cristo te alcance. Lembra do que Jesus falou na quinta-feira à noite, exatamente antes dele ir para o Getsemane e de ser preso e passar por toda aquela situação daquele julgamento espúrio que aconteceu na quinta-feira à noite, depois na sexta de manhã sendo condenado? Antes que tudo isso acontecesse, Jesus Cristo está no cenáculo com os discípulos. Aí ele olha para eles e diz assim, eu vou deixar para vocês uma herança. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Portanto, não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. E ele vai continuar dizendo, olha, vão perseguir vocês, vocês vão passar por um perrengue danado. Vai ter gente que fazendo mal para vocês vão achar que estão fazendo a vontade de Deus. Mas eu deixo para vocês a minha paz. Eu preferia que Jesus tivesse dito assim, vocês não vão precisar passar por problemas, por dificuldades, por angústia. Mas ele não diz isso. Ele diz, vocês vão passar por dificuldades e por angústias. Mas para vocês eu deixo a minha paz. É uma paz que te alcança mesmo no meio do temporal, mesmo no meio do fogo cruzado. Foi isso que aquele pai experimentou. E é isso que Jesus tem para você e para mim. Nós estamos vivendo uma época sem precedentes. Desculpa estar tocando nesse assunto toda hora, gente. Mas é que a gente está vivendo um tempo em que eu não imaginei que a gente fosse viver, não imaginei que na minha geração nós veríamos uma coisa como essa. Uma pandemia que já entramos no segundo ano dela, que tem matado tanta gente que tem morrido vítima dela e tem trazido outros problemas no seu encalço, como crise financeira e crise política, e você sabe que o mundo está um caos por causa desse vírus invisível aos olhos humanos. Isso tem tirado nossa paz. Jesus não prometeu que a gente não passaria por dificuldades e por provações. Não prometeu. Prova está que grandes homens e mulheres de Deus têm tombado diante dessa crise. Eu já mencionei, perdi meu grande amigo, o pastor Marcos Tosta, para essa crise, para o coronavírus, um grande amigo. Perdi meu pai no meio dessa crise. Meu irmão tem passado por uma crise financeira sem precedentes, enquanto é empresário aqui em São Paulo, por causa da crise. Mas eu digo para você uma coisa, o que Jesus olha para você e para mim e diz é o seguinte, eu quero que você tenha paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas não temam, eu venci o mundo. Eu deixo para vocês a paz, não a paz como o mundo dá. Não se turbe o seu coração e nem tenha medo. Mesmo em meio ao fogo cruzado, nós podemos ter a garantia, a certeza de que Deus está conosco. Aí nós podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 14, verso 8, quando ele disse, se vivemos para o Senhor, vivemos, mas se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa é a grande certeza que Deus nos dá. E essa certeza nos dá paz. Essa certeza nos dá a tranquilidade para enfrentarmos seja o que for que estiver à nossa frente. Eu queria orar hoje pedindo ao Senhor Deus para que Ele nos inunde com essa paz que advém de uma vida de fé. Fé não apenas no poder de Deus, porque fé no poder de Deus até o diabo e os seus anjos têm. Mas o tipo de fé que Deus quer que nós acabemos por ter é uma fé na pessoa de Deus, no caráter de Deus, em quem Ele é. Ele cuida de nós. Portanto, se a gente tiver um milagre aqui, louvado seja o nome de Deus. Se não tivermos e chegarmos até mesmo a enfrentar a morte, louvado seja o nome de Deus, porque para o crente tudo é vantagem. Se a gente continuar vivendo, vamos continuar em missão. Se a gente parar a nossa existência, vamos só esperar Jesus voltar para nos tirar da sepultura e nos levar para viver com Ele para as mansões eternas. Isso tem que trazer o tipo de fé
que faz com que nós descansemos no Senhor. Vamos orar por isso, pedindo para que Deus nos dê essa tranquilidade, essa certeza e tire de nós essa ansiedade? Olhe comigo. Senhor, obrigado, porque Cristo Jesus nos mostra que nós podemos ter paz mesmo em meio às dificuldades. Queremos desempenhar uma fé ou desenvolver uma fé não apenas no poder de Deus, mas na pessoa de Deus, como aquele alto oficial do rei Herodes teve. Queremos descansar no Senhor, mesmo enfrentando momentos difíceis. Ajuda-nos a viver isso agora, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.